Olá pessoal, tudo bom? Bem, vamos então para a nossa aula, de espectrometria no infravermelho. Então isso vai ser mais uma espectroscopia que a gente vai estar aí trabalhando, tá? Então adentrando aí um pouquinho, nessa técnica da espectroscopia no infravermelho, a gente traz aí, um espectro, a gente vai chamar aí do espectro eletromagnético, na qual a gente tem aí radiações eletromagnéticas e a gente tem aqui destacando o infravermelho. Então a gente tem aqui a região do infravermelho. A gente percebe que anteriormente, a região do infravermelho, a gente vai ter o visível, e ultravioleta. Posteriormente ao infravermelho, a gente tem aí o micro-ondas, então a gente pode ver que o infravermelho ele vai ficar aí entre 0,75 nanômetros e 1000 nanômetros. Essa espectroscopia, de infravermelho vai se relacionar com transições e rotação e vibrações das moléculas, Então, é uma espectroscopia que a gente vai falar que é de absorção ou emissão. Então, justamente, a gente viu, esses dois tipos, tanto de absorção quanto de emissão. Então, agora a gente vamos dizer que a gente vai estar aplicando essa ideia, dentro de uma espectroscopia, trabalhando aí em cima do infravermelho. E o infravermelho, de forma específica, vai estar associada a transições entre estados vibracionais ou rotacionais rotacionais das moléculas. Então a gente vai ver como que isso vai acontecer. A radiação do infravermelho, ela é dividida aí, em 3 subdivisões, vamos dizer assim. Então a gente tem aqui o infravermelho próximo. Esse infravermelho próximo significa que é próximo ao visível. Nós temos o infravermelho médio e o infravermelho distante, tá? E cada uma dessas radiações, elas vão ter uma relação, com o espectro que vai ser formado. Então, a gente vai analisar que essas espectroscopias, a primeira que a gente está vendo aí, que é o infravermelho, vai nos permitir alcançar algum resultado. O infravermelho, por exemplo, ela vai estar diretamente associado a gente conseguir fazer essas identificações quanto à rotação e vibração molecular, Nós temos outras espectroscopias que vai nos permitir fazer outras identificações, tá? E aí, quando a gente fala da espectroscopia do infravermelho, nós temos o que nós chamamos do espectrômetro. O espectrômetro, ele é o equipamento que vai permitir com que a gente obtenha um espectro. Então, aqui eu trago, um exemplo de um espectro no infravermelho. Esse nosso espectro, o eixo Y, é o eixo que vai indicar a transmitância, tá? A porcentagem aí de transmitância, um dos parâmetros que a gente já estudou. E aqui no eixo X, a gente tem o número de onda. Normalmente, quando a gente trata do infravermelho, essa informação vai vir em número de onda, tá? Associado à energia. E aí, esse equipamento, o espectrômetro, deu uma gole d'água. O espectrômetro ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser dispersivo ou de transformado de Fourier. Não vou adentrar propriamente dito em todo o equipamento em si, mas podemos dizer que dentre a esses espectrômetros, como ele funciona?
vai fazer com que a gente tenha essa diferenciação. E aí eu acho interessante, né, a gente destacar uma das vantagens que a gente tem no espectrômetro de transformado de Fourier, que é justamente a precisão que esse espectrômetro traz, como também o tempo para poder obter o espectro. No espectrômetro de transformado de Fourier, o espectro ele é obtido numa escala de 1 segundo, né? É uma obtenção muito rápida aí do espectro. A espectroscopia do infravermelho pode analisar amostras nos 3 estados físicos. A amostra no estado sólido, então, normalmente vai estar em formato de pastilha. Essa amostra, né, para estar nesse formato, ela é comprimida com brometo de potássio. Como também pode estar sólido em solução, filme sólido, suspensão inosol, que é como um solvente, né? E entre pastilhas de sal. Então, são situações que a nossa amostra pode estar, tá? A nossa amostra líquida, ela pode ser pura, dissolvido em gotas do CH2Cl2 ou CHCl3 e entre placas, né, de cloreto de sódio ou brometo de potássio. E a amostra gasosa pode se trabalhar aí com gases expandidos, né, na célula. Então, se tratando aí da espectroscopia do infravermelho, a gente vai ver que essa espectroscopia ela se relaciona com as ligações, né, presentes ali no composto. Então, através desse tipo de espectroscopia, a gente consegue fazer uma previsão do tipo de ligação que existe ali. Então, aqui mostra para a gente que compostos que apresentam ligações covalentes vão absorver, né, a radiação no infravermelho no comprimento de onda entre 2.500 a 25.000 nanômetros. Então, essa é a região de comprimento de onda na qual a gente tem a absorção do infravermelho quando o composto apresenta ligação covalente, tá? E aí aqui destaca, né, que a região do infravermelho usado, né, usa o número de onda no lugar do comprimento de onda. Aqui é para poder destacar para a gente que justamente aqui no espectro, né, esse nosso eixo X vai ser apresentado em função do número de onda, tá? Que aí a gente usa essa letrinha com esse... Aqui tá como um tio, né, mas pode ser um tracinho, é o Ni, que a gente vai chamar, que é o nosso comprimento de onda. E aí, que é o nosso número de onda. O número de onda nada mais é do que o inverso do comprimento de onda. Então, é como é apresentado aqui pra gente, tá? Então, o número de onda é igual a 1 dividido pelo comprimento de onda. E aí, a gente tem que o número de onda é proporcionalmente, diretamente proporcional à energia. Isso significa que quanto maior for o número de onda, maior é a energia, tá? E aí a gente pode fazer a associação que altas frequências, números de onda grandes e comprimentos de ondas curtos estão associados com alta energia. Ou seja, quanto menor for o comprimento de onda, como o número de onda é o inverso do comprimento de onda, maior vai ser o número de onda. Consequentemente, se o número de onda é diretamente proporcional à energia, e energia é diretamente proporcional à frequência, então a gente vai ter alta frequência e alta energia. Então, né, são parâmetros que nós podemos fazer a associação. Então, aqui mostra que as nossas ligações químicas, elas vão vibrar, né, em frequências características. E aí, quando a frequência da radiação é igual à frequência da vibração da molécula, né, vai acontecer a absorção
da radiação no infravermelho. Então, aí está mostrando, né, essa imagem mostra para a gente justamente estados vibracionais, né? Então, a gente tem uma seta dupla mostrando que é algo reversível, né? Então, a gente tem uma extensão e uma compressão ali. E aí, de acordo com essa movimentação, a gente vai ter uma frequência associada, né? Então, para a gente poder saber se vai acontecer uma absorção na região do infravermelho, basta que a gente analise a frequência. Se essa frequência de vibração for igual, né, a frequência da radiação, vai acontecer sim a absorção. E aí a gente pode pensar que quando o sistema absorve uma determinada energia, isso vai estar diretamente associado à amplitude do movimento. Então, quando acontece a absorção de energia, a gente vai ter um aumento da amplitude dessa vibração, tá? E aí esse slide quer mostrar pra gente como que as vibrações elas podem acontecer. Então mostra aqui vibração axial, que são os nossos estiramentos, pode ser angular, que são dobramentos, né? E aí, deixa eu ver aqui. Para isso, um minutinho só. Ah, tá. É porque lá aqui na frente a gente tem um pouquinho detalhado. Então, eu vou deixar para mostrar um pouquinho mais na frente. Aqui é para a gente poder compreender que as moléculas elas podem se movimentar, né, vibrar de maneiras distintas. Então, pode acontecer esse estiramento, né? É como aí demonstra com a seta aqui, né, no primeiro caso. Então, isso vai acontecer ao longo do eixo da ligação, o que faz com que o comprimento de onda seja mudado. Essa deformação axial, ela demanda, né, uma energia maior do que uma deformação angular, porque a deformação angular, a gente só vai ter uma modificação no ângulo de ligação, tá? A gente não vai ter um estiramento. E aí a gente vai pensar que quando a gente tem moléculas diatômicas, que são moléculas formadas por dois átomos, não existe um ângulo, né, entre ligações. A gente vai pensar aqui, melhor dizendo, né, a gente poderia dizer que existe uma angulação de 180 graus, né, sendo que quando se trata, né, quando fala, não tem um ângulo entre as ligações, é porque justamente a molécula ela é linear, né? E aí, quando muda esse cenário, quando a molécula deixa de ser linear, vai existir algum ângulo diferente de 180, e aí a gente vai considerar, né, que ali a gente vai ter um ângulo entre as ligações. Então, a gente vai pensar que moléculas diatômicas de um 180 ali, a gente só vai ter deformação do tipo axial. Agora, se a gente tiver moléculas com 3 ou mais átomos, a gente vai ter uma deformação axial e angular de diferentes tipos, porque quando a gente tem 3 ou mais átomos, nós já vamos ter angulações entre os átomos. Então, se nós temos angulações, consequentemente, a gente pode variar esse ângulo, tá? Então, aqui mostra pra gente, né, que essas deformações axiais ou estiramentos pode acontecer de forma simétrica ou assimétrica. Deixa eu ver aqui se nessa imagem dá pra gente ver. Ó, abri aqui, né, aqui é uma paginazinha, mas o meu objetivo é só o foco aqui nessa imagem. A gente pode perceber que
Peraí. Essa primeira molécula, a gente vê que existe aqui um estiramento, né, dessas ligações. Só que esse estiramento é diferente desse aqui. Esse estiramento, ele é um estiramento simétrico. Acontece da mesma forma no mesmo intervalo de tempo. Aqui a gente já vai chamar de um estiramento assimétrico. Percebam que esses estiramentos, né, que são essas deformações axiais, diferentes das que estão aqui nessa diagonal. Aqui a gente não tem mais um estiramento, né? A gente tem uma mudança, aqui, por exemplo, a gente tem uma mudança na angulação, né? Então, aqui já seria uma deformação angular. Então, aí mostra justamente exemplos, né, que temos de modos de vibração, tá? Então, aqui mostra pra gente que essas deformações que são angulares, que vai variar o ângulo, pode acontecer de 4 formas, né? Na verdade, são de 2 maneiras, mas que isso vai ser no plano ou fora dele. Então, pode ser de forma simétrica ou assimétrica. Então, a gente vê aqui, por exemplo, ó, que essa deformação, ela é angular, mas ela vai ser de forma simétrica. E também ela vai ser, por exemplo, no plano. Então, a gente vai chamar essa deformação de tesoura. Então, justamente, a gente vê aqui um movimento de tesoura, né? Agora, se a gente for analisar